Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Estamos iniciando mais um culto matinal, a nossa escola bíblica dominical. E hoje nós temos uma escola especial, né? Além da pregação da palavra, além do ensino, dos hinos que serão entoados, hoje nós estamos comemorando o Dia dos Pais. Desde já nós queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder adentrar ao seu lar, ou nos dar uma carona no seu carro, ou até mesmo aí onde você esteja aí no seu trabalho, ou em qualquer lugar, seja no nosso país ou em outros países, nosso muito obrigado. Queremos agradecer a você que está nos acompanhando através das redes sociais. Compartilhe esse link, convide outros irmãos e amigos para participar conosco nesta manhã da nossa escola bíblica dominical, uma escola especial, pois estamos comemorando hoje o Dia dos Pais. Vamos neste momento orar ao Senhor, pedir a sua bênção toda especial em favor da nossa escola nesta manhã. Se você puder encurvar sua cabeça, encurve comigo e ore. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças, Senhor, nesta manhã, por esta oportunidade maravilhosa que nos concedes de poder estar aqui, para juntos aprendermos a Tua palavra e Te adorarmos na beleza de Tua santidade. Queremos pedir uma bênção toda especial em favor de todos aqueles que estão sendo alcançados através deste canal de comunicação. Os abençoa, Senhor, os edifica nesta manhã para a honra e a glória do Teu nome. Continua abençoando o nosso pastor presidente, ó Pai, a direção aqui da Rede Brasil de Comunicação, todos os profissionais envolvidos, Senhor, neste grande e maravilhoso trabalho, que as Tuas mãos de Deus continuem estendidas sobre os Teus filhos, Senhor. Nos dá um culto abençoado nesta manhã, para a honra e glória do Teu nome. Fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, nesse momento vamos adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais. Vamos convidar o evangelista Josadark Aquino para louvar ao Senhor nesta manhã. Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui reunidos para adorar a Deus, conforme nos orienta o nosso pastor Nádio Jackson. Vamos começar com o hino 20, Olhai para o Cordeiro de Deus. Livre de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansados e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar, olhai para o Cordeiro de Deus.
vossa senda, sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir, olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar a Deus com mais um hino, 330. Todos esses hinos estão como sugestão na nossa lição de hoje, não é? Portanto, vamos cantar. Fala sobre a fé dos santos. Pela fé que uma vez foi entregue aos santos, que nos vem por Jesus e nos cerca o pranto. Pode os crentes, sem ter nenhum espanto, prosseguir nas pisadas do Senhor, nas tristezas, nas lutas, na dor, recorria ao caro Jesus, a vitória lhes dava o Senhor, pelo sangue vertido na cruz. Os cristãos foram por tribunais julgados, nas prisões inocentes à força lançado, e de seus bens terrestres despojados, mais alegres seguiram o Senhor, nas tristezas, nas lutas, na dor, recorriam ao caro Jesus, a vitória lhes dava o Senhor, pelo sangue vertido na cruz. Peregrinos os santos do mundo andavam, nas cavernas da terra se refugiavam, e ali reunidos celebravam a Jesus, seu amado Salvador. Nas tristezas, nas lutas, na dor, recorria ao caro Jesus, a vitória lhes dava Senhor, pelo sangue vertido na cruz. Pela fé é que nós crentes sempre devemos nos firmar em Jesus, e assim venceremos, e um dia no céu encontraremos os fiéis que amaram o Senhor. Lá no céu não teremos mais dor, e o pranto ali há de findar, quando perto do nosso Senhor nossa alma enfim repousar. Aleluia, glória a Deus. Meu querido irmão em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Como é bom, nesse domingo de manhã, estar aqui com você. E o nosso superintendente, pastor Nadir Jackson Saraiva, nos concede a oportunidade nesse momento para fazer a leitura da lição de hoje. Você que está em casa, se tiver com a lição, abra a sua lição. Se tiver sem lição, pega a Bíblia, prega a palavra de Deus. A lição de hoje é a lição de número 6, que tem por título O Profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. O nosso textuário diz assim: sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que quiseres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu:
peço que haja porção dobrada de teu Espírito sobre mim. Segundo o livro de Reis, capítulo 2 e o versículo 9. A nossa verdade prática diz o seguinte: a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que, por isso, vale a pena serem seguidas e imitadas. Essa lição tem 3 tópicos. O nosso primeiro tópico fala sobre a despedida de Elias e o segundo tópico da lição, o pedido ousado de Eliseu. E o último tópico da lição, Eliseu toma a capa de Elias. E a nossa leitura bíblica em classe está registrado no segundo livro de Reis, capítulo 2, começando do versículo 1 até o versículo 15. Se você tiver com a Bíblia em casa, abre a Bíblia. Vamos fazer uma leitura nesse momento. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. Acompanhe, vai aparecer na tela também. Acompanhe conosco. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as 2 bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que quiseres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em 2 partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Meu querido irmão em Cristo Jesus, essa leitura maravilhosa da palavra de Deus que foi feita nesse momento. E quero convidar você, vamos orar ao Senhor. Vamos chegar diante do trono da graça, vamos falar com Deus. Deus tem uma palavra para você nessa manhã de domingo. Vamos orar conosco nesse momento. Você que está em casa, está no seu trabalho, está na sua casa, no seu ambiente, ore com a gente, chegue diante do Senhor nesse momento. Deus tudo pode fazer e tem uma palavra também para o teu coração. Oremos ao Senhor nesse momento. Pai eterno, Rei da glória,
Nós estamos, Senhor, diante de Ti, nessa manhã de domingo, com essa oportunidade tão maravilhosa, meu Pai, que Tu nos concede de estarmos na Tua casa, junto com os Teus filhos, para vir aprender de Ti. Nós somos dependentes de Ti, Senhor. Deus eterno, fala conosco nessa manhã de domingo. Vem aquecer o nosso coração, vem abastecer a nossa alma. Nós queremos Te sentir, queremos estar mais perto de Ti. Nos ensina a Te servir melhor. Nos ensina, meu Pai, os Teus caminhos. Fica conosco, que Teu Espírito Santo, Senhor da Glória, que é o verdadeiro professor, instrumentaliza Teu servo nesse momento, meu Pai, e fala aos nossos corações. E aqueles que estão distantes, que se aproximem de Ti, toca nos corações daqueles que ainda não são crentes, para que venham aceitar Ti como único e suficiente Salvador. Pai eterno, nós queremos já Te agradecer pela Tua presença maravilhosa, tendo a certeza que o Tem vai falar aos nossos corações. Te agradecemos no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, todo culto é feito por louvor, pela adoração, não resta a menor dúvida, pela exposição da palavra de Deus, mas nós chegamos também em um momento grande do nosso culto, o momento da oferta. E você sabia que a oferta é um ato também de adoração a Deus? Quando você oferta ao Senhor, é um ato de adoração. Então adora o Senhor com suas ofertas, adora o Senhor com suas fazendas. E para isso, quero ler um versículo com você. Tem um versículo muito conhecido no livro de Malaquias, que traz uma bênção especial para aqueles que dão o dízimo. Malaquias capítulo 3 e o versículo número 10. Acompanhe conosco, diz assim a palavra de Deus: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Então, querido irmão em Cristo Jesus, você que vai fazer esse trabalho nesse momento, faça com amor, faça com dedicação, faça como um ato de adoração. A sua oferta é importante. E você que está em casa querendo fazer, mas não pode, Deus é o Deus da provisão, Ele vai abrir porta. E a Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando nesse momento de pandemia que o mundo está vivendo, tem disponibilizado alguns canais. Você está vendo o sinal do QR Code que aparece aí na tela. Quando você apontar a câmera do seu celular, você vai ser redirecionado a uma página. A página que vai aparecer agora aí na sua tela. Está lá, www.iadpeplay.org.br. Quando você acessar essa página, entre várias opções, tem lá em cima um botãozinho com o nome Quero Contribuir. Você clica nele, Quero Contribuir, e tem várias opções. Você pode dar o dízimo, você pode dar uma oferta, você pode contribuir com a obra missionária, você pode contribuir também com o projeto social da igreja e o projeto de comunicação. Você pode fazer sua oferta voluntária. É um dos canais. E nós também temos o PlayPal e o PagSeguro, principalmente para aqueles que estão fora do Brasil. Mas quem está dentro também pode utilizar. Também temos as contas, nós temos três contas que estão aparecendo na sua tela nesse momento. A conta da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e do Banco do Bradesco. Lembre, todo o depósito tem que ser feito em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, e logo na parte de baixo você está vendo o CNPJ da igreja. E outra coisa, outra facilidade que tem chegado é o Pix, que aparece também na sua tela. E o Pix, a chave para fazer a transferência é o CNPJ da igreja, da IADPE, a Igreja Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. Então, querido irmão em Cristo Jesus, esses são alguns canais que estão disponíveis para você adorar a Deus também a partir das suas ofertas. Vamos orar ao Senhor nesse momento, vamos falar com Deus. Deus vai aumentar o teu pão, Deus vai abrir porta de trabalho para você. Jesus ainda é o mesmo. Vamos orar nesse momento agradecendo a Deus por tudo. Pai eterno, Rei da Glória, queremos te louvar, Jesus. Queremos te agradecer nesse momento. E recebe a nossa adoração através desse ato das nossas ofertas, que nós estamos fazendo para ti, com amor, com dedicação, com coração voluntário.
que é útil para a tua obra, meu Deus, para a expansão do teu nome. Pai eterno, esse que está nesse momento ajoelhado, te pedindo uma porta de emprego, abre a porta de emprego para ele, aumenta o pão dos teus filhos, ajuda teu povo na terra dos viventes. Pai eterno, nesse momento nós queremos já te agradecer, sabendo que tu és o Deus da provisão, e te agradecemos no nome santo e no nome poderoso de Jesus. Amém, amém. E meu querido irmão em Cristo Jesus, o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o evangelista Josadak para louvar o Senhor. Adore a Deus com a gente nessa manhã de domingo. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus com mais um hino. 378, As Pisadas do Mestre. Quero seguir as pisadas do Mestre, quero ir após o meu Rei e Senhor, para que no seu poder me adestre, eu vou orando ao meu Redentor. Quando se é seguir as pisadas do Mestre, na bendita luz, perto de Jesus, quão doce é seguir as pisadas do Mestre, elevar a cruz. Ando mais perto de um que me guia, quando o maligno me vem enganar, que me sustenta na grande porfia, devo por isso seu nome exaltar. Quando se é seguir as pisadas do Mestre, na bendita luz, perto de Jesus, quão doce é seguir as pisadas do Mestre, elevar a cruz. Sigo seus passos de terno carinho, misericórdia, amor, mansidão, qual ave que vai em busca do ninho, eu me dirijo a Santa Sião. Quando se é seguir as pisadas do Mestre, na bendita luz, perto de Jesus, quão doce é seguir as pisadas do Mestre e levar a cruz. Quero seguir as pisadas de Cristo, sempre acima de vejo galgar, para Sião que por fé eu avisto, onde para sempre eu vou descansar. Quando se é seguir as pisadas do Mestre, na bendita luz, perto de Jesus, quão doce é seguir as pisadas do Mestre, elevar a cruz. Glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos irmãos e amigos, neste momento nós vamos para o momento especial do nosso culto, né? Estamos numa escola bíblica dominical. Neste momento vamos ouvir a exposição da palavra do Senhor. Estamos estudando esta semana a lição de número 6, que tem como título O Profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. E tem sido escalado pelo nosso pastor nesta manhã, o presbítero irmão Jonathan Lucena, e com ele já está a oportunidade. Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que prazer, que alegria poder estarmos na presença do Senhor nosso Deus, nesta manhã de escola bíblica dominical, para adorá-lo na beleza da sua santidade, agradecermos por sua bondade, sua compaixão, o privilégio de servi-lo e de pertencermos à sua família. Agradecemos igualmente ao nosso estimado pastor presidente, pastor Ailton José Alves,
pela confiança da escala, nos dando a honra e o prazer e também a responsabilidade de estar juntamente com você, sua família, aqueles que lhe acompanham, para estarmos juntos aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Somos gratos ao nosso Deus, também ao nosso estimado pastor, que através do nosso superintendente, pastor Nadir Jackson, nos concede esta oportunidade para estarmos nesta manhã de escola dominical, juntos aprendendo a palavra do Senhor. Como já foi apresentado, apenas recapitulando, estamos nesta oportunidade a estudar a lição de número 6, que tem como título O Profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. É a lição que estaremos, com a graça de Deus, nesta oportunidade, estudando juntos a palavra do Senhor, tomando como referência estes dois homens de Deus que marcaram, através da instrumentalidade de Deus em suas vidas, esse período que nós estamos estudando na escola dominical, que é denominado o período dos reis, primeiro e segundo livro dos reis, dando continuação à monarquia, que é destacada também nos livros de 1º e 2º Samuel, mas nos detendo especificamente nesses dois livros. O caro amigo, o caro irmão deve ter percebido de que estas últimas lições vem sido destacado a pessoa do profeta Elias, entendendo, portanto, o comentarista da lição, destacando, sobretudo, a importância deste personagem durante esse período, uma vez que Elias exerceu uma influência espiritual muito grande, alcançando um período que poderíamos denominar de um dos períodos mais difíceis da história da nação de Israel. E a lição de hoje vai estar tratando, de alguma forma, do profeta Elias, mas, sobretudo, a transição do seu ministério para o ministério de Eliseu. Daí, o tema da lição, ou o título da lição, falar sobre Eliseu, o seu sucessor. Eu queria repetir aquilo que já foi lido no momento em que foi apresentado esta lição, aquilo que está revelado na nossa verdade prática, ou na verdade prática da lição de número 6, a lição que estamos estudando hoje. A verdade prática da lição traz uma informação que acreditamos ser uma das mais importantes desta lição, uma verdade que é aqui destacada, que assim nos diz a nossa lição, na verdade prática. A história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que por isso vale a pena serem seguidas e imitadas. Que coisa maravilhosa, não é? Essa verdade que é exposta nesta verdade prática, que é exatamente a importância de termos amigos, conservarmos, nutrirmos amizades que de fato sejam verdadeiros referenciais e que possam contribuir positivamente para a nossa vida espiritual. É o que nós podemos perceber no que encontramos como a sucessão destes dois homens de Deus, profeta Elias, substituído pelo profeta Eliseu. A introdução da nossa lição, o comentarista faz questão de frisar algo que gostaria de ler também e ver juntamente com você. Se você está com a sua lição, você pode estar lendo ou acompanhando pelo seu televisor, pelo seu smartphone, você que está tendo esta oportunidade, e aos que ouvem, possam estar atentos, não é? Já que acompanham através da rádio, pode estar também meditando nas seguintes palavras que estão registradas na introdução desta lição. Assim nos diz o comentarista: o ministério de Elias estava terminando quando Deus o ordenou que ungisse seu sucessor. O escolhido foi Eliseu. Eliseu era muito próximo e leal a Elias. Antes de ser levado aos céus pelo Senhor, Elias perguntou a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber de sua parte. E Eliseu, mais que depressa, pediu porção dobrada do espírito de Elias sobre ele. E assim foi. O fim do ministério de Elias e o início do de Eliseu são os assuntos desta lição. Então aqui está uma dobradiça profética, não é?
onde sai de cena o profeta Elias e entra, não é, de forma mais destacada, mais visível, o seu sucessor, o profeta Eliseu. E antes de qualquer coisa, nós precisamos lembrar alguns pontos importantes que marcaram a finalização do ministério do profeta Elias. Este homem destacado, muito usado pelas mãos do Senhor, mas que, conforme o próprio apóstolo Tiago registra na sua epístola, era um homem semelhante a nós, que possuía várias fraquezas, várias fragilidades. Isso significa dizer de que a Bíblia registra não só as virtudes, mas como também momentos de fragilidades que marcaram a vida do profeta Elias. Quando lemos, por exemplo, o primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, nós vamos perceber de que Elias oscilou, não é? Quanto às suas convicções. Houve um desgaste, um desânimo, em virtude de uma ameaça feita, nada mais, nada menos, por Jezabel, que era a esposa do rei Acabe. Nós conhecemos bem essa história e sabemos que a ameaça feita por esta mulher trouxe um desânimo para o profeta Elias. E a Bíblia registra, neste capítulo de número 19, que Elias se distanciou do convívio social, caminhou sem ser necessariamente na direção de Deus, por sua própria conta, e foi a Horebe, conforme diz o próprio capítulo 19. E ali expressou a angústia do seu coração. Ele colocou, após Deus revelar-se de forma direta, perguntando: o que fazes aqui, Elias? Ele expõe as suas preocupações e as suas angústias. Quanto à frustração aparente, vamos assim dizer, pelo fato de ele se considerar sozinho dentro daquela empreitada espiritual. A ideia que Elias tinha é que ele estava só, lutando contra o erro que estava sendo defendido por boa parte da nação de Israel por influência deste casal, como nós já vimos em uma lição anterior. Mas Deus faz questão de revelar de que Elias está equivocado quanto à sua percepção da realidade, visto que é nesse texto que Deus faz questão de dizer que havia conservado 7.000 que não se prostraram diante do pecado e da influência negativa que Jezabel e Acabe tinham sobre aquela nação. E é dentro deste cenário de muita ansiedade, de muita inquietação, de falta de percepção pontual vivida pelo profeta Elias, que nós percebemos aquilo que podemos intitular como a revelação do sucessor de Elias. O que marcava, ao ver de Elias, o ministério dele de forma trágica, um desgaste, Deus entra em ação para restaurar a vida e o ministério de Elias naquela ocasião. Talvez ele havia se enchido da ideia, da convicção de que estava perdido. Todo o seu empreendimento, toda a sua força, tudo aquilo que ele havia gastado as suas energias, parecem ser frustrantes. É quando Deus então aparece dizendo: não, eu quero dizer de que o seu trabalho não tem sido em vão, que há pessoas que têm sido motivadas através da sua referência, através da sua postura, e que igualmente como você tem feito diferença. O que é diferencial, Deus poderia dizer, é que estes de alguma forma estão no anonimato, não estão tendo a visibilidade, Elias, que você está tendo pelo fato de você estar sendo um instrumento para confrontar de forma pública o pecado. Mas estes estão também à minha disposição. E Deus dá, não é, mais uma atividade para Elias, que achava talvez que era o fim da sua jornada. Então Deus renova dizendo: olha, eu ainda conto com você. Não chegou o fim da sua trajetória, está chegando, mas antes disso tem algo que você precisa fazer. Você vai ungir o futuro rei e também um profeta em seu lugar. Veja que coisa maravilhosa. Deus chegando no momento certo de desgaste do ministério de Elias, mostrando a sua importância, o que Deus ainda tinha para fazer com ele e através dele. Me permita abrir um parênteses, já que estamos estudando a palavra e o propósito de conhecermos a palavra de Deus.
além de termos o conhecimento, sobretudo é colocar em prática. Vamos ser sinceros, à semelhança de Elias, muitos de nós, nessa jornada, no caminhar, no servir diário, é comum, é natural, aqui ou acolá, alguns de nós termos esses desgastes, preocupações, ansiedades ou inquietações. Talvez coisas que fugiram do nosso controle, talvez situações que não faziam parte do nosso cronograma de vida vieram a acontecer, talvez uma expectativa dentro desta realidade, mas que de repente não foi do jeito que alguém imaginava. E é dentro deste turbilhão de sentimentos que é comum, às vezes, alguém querer fugir, alguém querer se esconder, alguém às vezes querer se enclausurar dentro de uma caverna, está inquieto, choroso, preocupado, como que dizendo, o meu trabalho tem sido em vão. Talvez eu esteja falando para você nesta manhã, que amanheceu ou está estes dias, durante esta semana, passando por este sentimento. Deus fala com você pela sua palavra nesse instante. Não tem nada perdido. Você não tem ideia nem ciência do que acontece na realidade que está à sua volta muitas vezes, porque você e eu nos prendemos à realidade mais próxima. Mas Deus está glorificando o nome dEle através da sua vida. E ainda que você tenha dito, olha, eu não tenho condições mais de fazer alguma coisa, Deus está dizendo para você, assim como disse para Elias, levanta, Elias, sai desta caverna, eu tenho ainda muita coisa para fazer em ti e através de ti. E é isso que Deus está dizendo para você também nesta manhã. Não é o fim. Deus ainda tem algo para fazer através de você. Você pode dar glória a Deus por isto? Observe que Deus se apresenta e gostaria que você estivesse lendo este texto conosco, por favor. Primeiro livro dos Reis. Veja o que está escrito na palavra do Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19 e o versículo de número 13 em diante. Nós encontraremos algumas palavras ditas pelo profeta Elias e, consequentemente, aquilo que Deus falou para ele. Veja o que está escrito aí na sua Bíblia, por favor. 1 Reis, capítulo de número 19, versículos de 13 por seguir em diante. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu-se o seu rosto na sua capa e saiu para fora. Deus tinha chamado por ele, não é? Ouvindo o barulho do vento suave, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? Veja a interrogação de Deus. E ele disse, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás, profeta em teu lugar. Veja que agora Deus está revelando a Elias, comissionando para que ele faça mais algumas atividades, algumas tarefas, e entre estas, ele deveria ungir o seu sucessor. A sua trajetória estava a se findar, mas antes ele precisava ungir Eliseu como seu substituto. Observe, portanto, que o texto bíblico está nos ensinando de que Deus tem o controle da história. As frustrações humanas não frustram os projetos de Deus. É isso que Deus está ensinando a Elias nesta ocasião e também isto se estende a nós nesta manhã. De modo que aqui está a ocasião em que Elias está preparando o ambiente agora pela direção de Deus para a sua despedida. E é exatamente esta a expressão que o comentarista da lição, ele usa no tópico 1 da lição que estamos meditando, que é a lição de número 6, onde encontramos no tópico 1 a expressão, a despedida de Elias. E eu queria compartilhar com você e ler algumas informações que nós encontramos no tópico 1
no ponto 1 da lição de número 6, que é a que estamos estudando nesta manhã. Você pode acompanhar conosco, veja em sua lição e acompanhe a despedida de Elias. O ministério de Elias termina. Elias realizou grandes feitos em seu ministério profético. Foi vitorioso diante dos profetas de Baal e Azerá. Foi ousado e perspicaz, para repreender, aconselhar e direcionar os reis. Foi alimentado de forma milagrosa por Deus em tempos de adversidades. No entanto, mesmo diante de tamanhas realizações, chegou a hora de o profeta encerrar sua missão na terra. Que momento espetacular da trajetória deste servo de Deus. Um homem que foi audaz, muito corajoso, mas que agora está passando o bastão para outro. Chegou o momento de ele, então, se despedir. Observe que nós encontramos já neste tópico 1 uma verdade que nós precisamos aplicar para a nossa vida também. É que uma vez que Elias está cumprindo, então agora, aquilo que Deus idealizou para ele, ele está mostrando, Deus através da sua vida, que embora não sejamos descartáveis, ninguém é insubstituível. Eu vou repetir isto. Nós não somos descartáveis, mas ninguém é insubstituível. Significa dizer que Elias seria tomado da terra, Deus o levaria para si, mas outro daria continuidade ao seu trabalho. O trabalho iria prosseguir, a obra iria continuar, porque os que trabalham na obra passam, mas a obra permanece, não é? É isso que nós temos aprendido, inclusive, com o nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, presidente desta igreja, Assembleia de Deus em Pernambuco. A obra, ela é fixa, mas os obreiros, os que trabalham, os que servem, eles são passageiros, eles são transitórios. Mas, observe, ninguém é insubstituível. Que coisa interessante destacar isto. Apesar da importância que Elias possuía, mas ele cumpriu a sua trajetória. O próprio Senhor Jesus, ora, quem é Jesus? Ele é Deus encarnado, é o Filho de Deus, a pessoa bendita do Senhor Jesus, mas ele próprio disse que, ao ser assunto aos céus, enviaria outro em seu lugar. Olha aí, veja, Jesus, ele passou, cumpriu o seu ministério e agora o Espírito Santo age através da igreja. Veja, Jesus enviou o Espírito para dar prosseguimento, para dar continuidade. Foi ele mesmo que disse aos discípulos que os discípulos, a igreja do Senhor, daria também continuidade ao que ele havia iniciado. Pela unção, pela ação do Espírito Santo, ele disse aos discípulos que maiores obras os discípulos fariam. A igreja do Senhor continuaria realizando. Então veja que não há ninguém substituível. Elias foi ensinado por Deus aqui, apesar da sua importância, da instrumentalidade de Deus em sua vida, mas ele não era insubstituível. O segredo não era Elias em si, mas o Deus que estava em Elias e sobre Elias. E é este mesmo Deus que, a partir de então, vai estar direcionando Eliseu como o seu substituto. Isso é importante destacar. Veja que sempre temos a necessidade de entender que nós não somos insubstituíveis. Daí a necessidade, por exemplo, e aqui fica uma outra lição para nós, de estarmos prontos e preparados para passar, mas também preparar outros para assumir responsabilidades. Isso mesmo que eu estou falando. Tanto aqueles que cooperam, aqueles que de alguma forma exercem, por exemplo, algumas lideranças, já que estamos numa escola dominical, me permita ser muito pontual. Professor, por exemplo, que está numa classe, é comum ele, tendo consciência de que a classe é fixa, a obra é fixa e que ele pode ser aproveitado, pode assumir outra responsabilidade, ele prepara, não é? Aquele que pode dar continuidade, que vai estar ali auxiliando, que pode estar cooperando com o dirigente da escola, por exemplo, com a sua partida, com a sua saída, com a transição para outra classe, para outra atividade. Estou dando um exemplo bem pontual, já que estamos juntos numa escola bíblica dominical.
Mas talvez alguém possa estar dizendo assim, irmão Jonathan, mas eu entendo, não é? Que essa verdade, de repente, pode ser mais aplicada a um líder, a um professor de escola dominical. Aí alguém pode dizer assim, mas eu não tenho esta responsabilidade. Eu não sou um professor, eu não sou um líder, eu não exerço uma liderança na igreja, mas me permita, essa verdade ou esse princípio não se aplica somente à liderança na igreja. Quer ver um exemplo? Você que trabalha, tem a sua responsabilidade em uma empresa, você está em um ambiente, é um gerente, é um supervisor, é alguém que é responsável pela formação, que está à frente de um grupo. Veja, isso é exercer liderança também. Você deve preparar. Eu sei que no mercado de trabalho, às vezes, tem pessoas que ficam com receio, não é? É muito comum. Eu não vou ensinar o outro para que ele não tome o meu lugar. Mas como cristãos que somos, servos de Deus, isso não nos preocupa. Porque, pelo contrário, na medida que nós formamos, isso valoriza ainda mais o nosso potencial. Isso pode ser aplicado, por exemplo, no ambiente de trabalho, percebe? Por que não trazer esta lição, este princípio, até para a realidade familiar? Quer ver um exemplo? Você que é pai, você que é mãe, responsável pela casa, você tem que educar os seus filhos, ensiná-los, para que eles possam assumir responsabilidades também, porque, afinal, a Bíblia diz que a nossa vida é passageira. Nós estamos aqui e amanhã podemos não estar. E precisamos, não é, compartilhar conhecimento, informações, preparar os filhos. Não é? Se tem um filho homem, ora, ensinar o rapaz a assumir compromissos, responsabilidades, porque em uma necessidade, por exemplo, ele vai estar apto. Se é uma jovem, se é uma moça, um adolescente, enfim, pode assumir responsabilidade igualmente. Ah, mas de repente alguém pode dizer, mas não temos filhos. Por questões as mais diversas, mas é bom o marido compartilhar com a esposa, estar preparando-a, não é? Para um momento de necessidade, de ausência física, enfim, uma doença. Veja que esse princípio pode ser aplicado também a esta realidade. Você lembra o que Deus disse a Ezequias? O rei Ezequias, homem muito piedoso, Deus disse para ele, prepare a casa, põe em ordem a tua casa, porque tu certamente morrerás. Veja que Deus deu a oportunidade naquela ocasião de Ezequias preparar. Isso aplica-se também a esta realidade. Nós não somos insubstituíveis e devemos preparar sucessores para que possam dar continuidade ao trabalho. Você percebe que lendo a Bíblia, principalmente no período dos juízes, você vai perceber o quanto foi importante, ou como era importante, essa sensibilidade de ter pessoas para ser sucessores. Está lá um ciclo repetitivo, que na medida em que Deus levantava um juiz, a nação de Israel servia a Deus, sob a liderança deste juiz, mas quando ele morria, eles se desviavam. Observe, havia a necessidade, portanto, de ter pessoas para sucederem, substituírem, e isso fica vago dentro do contexto ali histórico do período dos juízes. Isso pode ser encontrado em todo o livro dos reis, em especial a partir do capítulo de número 2. Observe o apóstolo Paulo, por exemplo, abra sua Bíblia, na epístola de Paulo a Tito. Veja que coisa Paulo nos ensina ao escrever a este obreiro, a quem Paulo delegou uma grande responsabilidade, e Paulo traz, não é, esta informação, dizendo que Tito tinha o compromisso e a responsabilidade de dar continuidade e colocar em boa ordem aquilo que de alguma forma Paulo havia iniciado, o trabalho que havia sido constituído ali. Você pode conferir isso, por exemplo, na epístola do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 1, versículo de número 5. Veja o que diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, veja, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Observe que Paulo aqui está frisando, né, de que Tito havia sido constituído com esse propósito de colocar em boa ordem, de dar prosseguimento à atividade apostólica, ministerial, para que a obra crescesse. E veja que Paulo diz, como já te dei ordem, já como te mandei, para que você pudesse dar continuidade. Que coisa tremenda! É uma grande lição que nós podemos extrair já no tópico 1.
No ponto 2 do tópico 1 da nossa lição, ainda tratando sobre a despedida de Elias, no ponto 2 eu queria compartilhar algo importante aqui também. Se você puder nos acompanhar na leitura deste ponto, um profeta com grandeza de alma. Veja o que destaca-se aqui neste parágrafo, nesta parte da lição. Embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto de aparecer no Monte da Transfiguração ao lado de Jesus e Moisés, ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo e provavelmente não escreveu nenhum livro. Aqui está uma lição. Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo do cumprimento de suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza de sua alma. Que coisa maravilhosa fica destacada aqui. O que é que o comentarista está mostrando? É que, embora Elias tenha sido usado pelo Senhor, Deus ter feito coisas maravilhosas através da sua vida, mas a sua maior importância se dava pela sua grandeza de alma, pelo seu caráter, não necessariamente pela quantidade de atividades que ele fez, mas pelo que ele é. Isso é importante aqui. O homem que está se despedindo, mostrando que o seu maior legado não é necessariamente, ou simplesmente, ou unicamente as suas atividades, mas sobretudo aquilo que ele é. Aquilo que ele representa, o seu caráter, é o legado maior. É aquilo que Elias está deixando para Eliseu, o seu sucessor. O legado moral. Não escreveu nenhum livro, não é? Ele, diferente de outros profetas, como Jeremias, Isaías e outros, que foram usados por Deus para escrever livros do Antigo Testamento, Elias, ele profetizou, mas não escreveu livros. Mas, apesar disso, é um grande homem, a quem podemos considerar como uma das maiores referências dentro do ministério profético. Quando lemos no Novo Testamento, nós vamos encontrar alguém de quem Jesus trouxe a seguinte expressão. Você pode conferir em Lucas capítulo de número 7, versículo de número 28, e veja o que Jesus diz a respeito de João Batista, que é bom se dizer de que João não realizou milagres, não operou maravilhas, pelo menos que se sabe, não tem registro, mas proclamava a verdade com ousadia, com autoridade. Nós não vemos registro de curas envolvidas à pessoa de João. O que nós encontramos, o texto de forma clara nos dizendo, é que como precursor, aquele que veio antes do Messias, ele preparou o terreno, trazendo a mensagem de arrependimento, de conversão genuína e batizando em águas aqueles que se convertiam verdadeiramente à mensagem de Deus. Mas veja o que Cristo disse a respeito de João. No capítulo 7 do Evangelho conforme escreveu Lucas, versículo de número 28, diz assim: E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Veja que Jesus destaca a valia que João tem, o seu valor no reino de Deus, dizendo, olha, ele é um dos maiores profetas. É o que o texto está dizendo. Não há maior profeta do que João Batista. Não necessariamente pelas suas obras, mas para o que ele representava no seu período, sendo precursor do Messias, pelo que ele era, pelo seu caráter. Observe que coisa maravilhosa. O ponto 3 da nossa lição, do tópico 1, para a gente finalizar aqui este ponto, diz que Gilgal foi o lugar onde Deus iniciou a jornada de despedida de Elias. Gilgal, um lugar de boas recordações. Elias estava em Gilgal quando iniciou os preparativos para o seu arrebatamento. Esse lugar foi cenário de grandes e marcantes acontecimentos, e aí está pontuado alguns. Em Gilgal foi estabelecido o memorial da travessia do Jordão, realizada por Josué, conforme está aí a referência, Josué, capítulo 4, versículos 19 e 20. Ali, em Gilgal também, os israelitas foram circuncidados, está no capítulo 5 do livro de Josué, e celebraram a primeira Páscoa na terra prometida,
Josué capítulo 5, versículo 10. Finaliza-se, portanto, esse ponto dizendo que foi em Gilgal que Elias tomou ciência do término do seu ministério profético. A revelação da sucessão e agora a finalização da sua trajetória. Momento de transição. Que momento importante. E aqui vai entrar em destaque aquele que havia sido separado por Deus através de Elias para ser o seu respectivo sucessor, que é o servo do Senhor chamado Eliseu. Observe que o tópico 2 da lição destaca, registra o pedido ousado que Eliseu fez. Porque quando Eliseu é informado, ele é sabedor de que Elias estará sendo tomado dele, ou seja, não estaria mais presente, então foi-lhe dado a oportunidade de fazer um pedido. E ele poderia pedir qualquer outra coisa. Ele tinha N's ou situações as mais diversas para pedir qualquer que seja, qualquer que fosse a situação ou a necessidade. Mas ele pontua algo que vai fazer um diferencial a partir desse momento. Veja o que diz o tópico 2 da nossa lição, o pedido ousado de Eliseu. Vamos caminhando aqui lendo. Veja conosco, por favor. Primeiro, a fidelidade de Eliseu. Você pode ler conosco? Tópico de número 2 da nossa lição, o pedido ousado de Eliseu. Veja o que está no ponto 1, destacando a fidelidade de Eliseu. Antes de Deus levar Elias no redemoinho ao céu, ele mandou o profeta fazer uma viagem da cidade de Gilgal a Betel. Elias disse a Eliseu que ele não precisava ir. Elias foi claro, dizendo: Eliseu, a partir de agora você está desobrigado de continuar comigo. É algo como se Elias estivesse dizendo, é algo pessoal, é de foro íntimo. Você está desobrigado, você pode prosseguir a partir daqui. Elias disse, não precisa ir. Mas Eliseu respondeu, não te deixarei. Durante a viagem, Elias disse 2 vezes para Eliseu voltar, mas ele se recusou igualmente. Isso está no 2º livro dos Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 6. Para Eliseu era uma honra servir Elias, porque esse era o trabalho que Deus lhe tinha dado para fazer. Eu vou repetir essa expressão, porque aqui é uma expressão chave para a gente entender e destacar algo que corrobora, que dá força ao pedido ousado de Eliseu. Para Eliseu era uma honra servir Elias, porque esse era o trabalho que Deus lhe tinha dado para fazer. Aqui está em pleno processo, sendo lapidado, sendo preparado Eliseu para ser o sucessor de Elias. A vida de Eliseu não poderia só ser marcada por testemunhar milagres operados pelo seu líder, pelo seu professor, mas ele precisava dar indícios que era de fato aquele a quem Deus havia separado. E ele aqui dá um destaque quanto ao caráter dele. Aquilo que era o mais importante, que era a força motora que ele tinha para continuar fazendo o trabalho, para ter se destituído das suas funções anteriores para exercer aquilo que Deus idealizou para ele. Ele diz, eu não abro mão, Elias, de continuar te servindo até o último instante. Ele está sendo lapidado, ele está mostrando a sua preparação para assumir o lugar de Elias, o seu professor. Ele está sendo trabalhado. Que coisa maravilhosa! É interessante destacar de que foi exatamente para isso que Deus havia chamado. Desde o início, quando Elias tomou consciência e foi determinado que Deus estaria substituindo ele por Eliseu, nós vamos encontrar no início da trajetória de Eliseu, ele sendo inclinado ao serviço. Volte comigo, por favor, 1 Reis, capítulo de número 19. Abra sua Bíblia mais uma vez, neste capítulo de número 19, que é um texto chave que nós encontramos aqui. 1 Reis, capítulo 19. Veja o que está escrito. Versículo de número 19. 1 Reis 19, 19 diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate,
que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª, ou a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Veja, está sendo o momento em que ele está sendo separado para estar acompanhando Elias nessa trajetória profética. Versículo de número 20. Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Veja essa expressão aqui, então te seguirei. Ele corre a Elias e diz: me dê só uma oportunidade. Como ele era um bom filho, responsável com seus compromissos familiares, ele pede autorização ao profeta para se despedir dos familiares, para prosseguir seguindo o profeta. Que coisa interessante. E então te seguirei. Continue lendo o versículo 20 conosco. E ele lhe disse: vai e volta, porque eu te tenho. Porque que te tenho eu feito? É uma pergunta. Versículo 21. Voltou, pois, de atrás dele e tomou uma junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou. Eu não sei se é possível você frisar. Você que gosta de fazer a sua anotação, você pode fazer isso agora, porque essa expressão aqui, ela é muito importante. Quando diz assim: então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Você percebe aqui que Elias, ao direcionar Eliseu, fazendo ele entender de que a partir daquele momento ele estava sendo comissionado por Deus, Eliseu entende que a marca da sua trajetória é de servir. Servindo a Deus e servindo a Elias. Porque não faz sentido, né? Alguém dizer: sirvo a Deus, mas não quero servir a Elias. É contradição. Quando nós servimos a Elias, estamos igualmente, respectivamente, demonstrando que servimos a Deus. Eliseu entendeu. E observe que, posteriormente, na sua trajetória, porque não sabemos exatamente o tempo exato, mas observe que agora, já em 1 Reis, capítulo 2, quando Elias diz a ele: fica aqui, ele diz: não, eu vou continuar fazendo o que eu tenho feito desde o início. Eu não vou te deixar, vou te servir, vou continuar contigo ombro a ombro, lado a lado, até o final. Embora eu tenha ciência que Deus me chamou, que Deus me comissionou, mas eu continuarei te servindo até o último instante. Sabe o que é isso? Lealdade. É alguém que prioriza a fidelidade, o companheirismo. Eliseu está dando indícios, marcas, de que ele não demoveu 1 milímetro daquilo que ele tinha colocado como ideal, que era servir a Elias. Isso nós encontramos em 2 Reis, capítulo 3, versículo 11, dizendo que, depois de ter assumido a sua postura como profeta, ele ainda era conhecido como aquele que deitava água às mãos de Elias, o servo de Elias. É alguém que não deixou de servir. Me permita dizer, há pessoas que às vezes começam bem, mas não concluem a sua jornada bem. Às vezes são tentados a se orgulharem, a acharem que são muita coisa. Às vezes criam a ideia que são independentes, mas não é isso que a Bíblia ensina. Eliseu precisa dar declarações públicas, que é humilde, que serve a Elias como servindo também a Deus. É a consequência natural. No Novo Testamento nós vamos encontrar Paulo falando a esse respeito, que até aqueles que servem aos patrões devem servi-lo como que servissem a Deus, porque servindo corretamente, dando bom testemunho, estão glorificando o nome do Senhor. Mas há pessoas que, infelizmente, querem ser senhores, mas não servos. O nosso Senhor Jesus, em João capítulo 13, nós não vamos ler para ganharmos tempo, mas está ali o exemplo maior. E ele diz, após ter lavado os pés de cada um dos seus discípulos, inclusive o de Judas, inclusive o de Pedro, que vai negá-lo posteriormente. E ele disse: olha, se eu sou mestre como vocês chamam, e eu sou, e vos fiz isto, eu lavei os pés de vocês como um servo da casa, vocês precisam igualmente fazer como eu tenho feito, porque eu vos tenho dado o exemplo.
Que coisa maravilhosa. Eliseu é um servo e ele pede algo ousado, ele quer a porção dobrada. Ele diz, eu quero a porção dobrada do teu espírito. Que coisa tremenda. Ele não está querendo dupla honra, não é isso que ele está querendo. Ele não está querendo ser melhor do que Elias. Essa expressão também não significa isso. Em Deuteronômio capítulo 21, especificamente o versículo 17, em Israel, 2 partes de uma herança eram para o filho primogênito. Ele recebia a porção dobrada, inclusive é essa expressão que aparece, dobrada a porção, ou porção dobrada, como diz em algumas versões das Escrituras. Assim, Eliseu estava pedindo para ser herdeiro de Elias, de receber, não é, de forma legal, aquilo que Elias tinha sobre ele, que era a ação do Espírito de Deus, que era Deus agindo nele e através dele. Ele não queria ser melhor, ele queria dar continuidade. Pediu para ter o Espírito ou a atitude de Elias porque queria a mesma coragem, o mesmo zelo pela verdadeira adoração. Ele não queria ser ostentado, ou passar por um momento de ostentação. Ele não queria ter um momento de vanglória, ser conhecido. Ele queria cumprir a sua missão com maestria, com ousadia. Porque sem a unção do Espírito Santo, isso não é possível. E ele entendia isso, por isso que pediu que era a porção dobrada. Mas, concluindo, tópico de número 3 e último desta lição, a lição, o comentarista mostra o momento decisivo dessa transição. É quando Eliseu pega a capa de Elias. Uma vez que ao caminharem juntos, e aí está aqui a amizade, não é? Juntos andando, conversando, dialogando, quando de repente a carruagem de fogo separa os dois e eleva. Elias é elevado por um redemoinho aos céus e nunca mais é visto. Dentro desse cenário, existe uma grande preocupação. E o que será de Eliseu a partir de agora? Você percebe que versículos anteriores, os filhos dos profetas diziam para ele, estás sabendo que o teu Senhor será tomado de ti? Você percebe que essa expressão se repete por mais de uma vez? E ele tem que dizer, eu sei, calai-vos. Sabe o que isso dá a entender, me permita, sem forçar o texto? É como que dissessem, eu quero ver como é que vai ser agora. A bem da verdade, é bom lembrarmos que Eliseu foi separado para ser profeta sem fazer parte do colégio de profetas, né? Ele não fazia parte dos filhos dos profetas. Era alguém fora. E é como se esses dissessem assim, como é que vai ser? Enquanto está na sombra de Elias, está perfeito, está ótimo. Mas como é que vai ser agora? E quando Elias é elevado, agora chegou a hora da verdade. De repente se é visto a capa de Elias, a mesma capa que havia sido colocado sobre Eliseu. Lembra do texto que nós lemos? A capa que antes tinha sido colocada sobre Eliseu, agora está com Eliseu definitivamente. Isso é símbolo de autoridade. Isso é símbolo de autoridade profética. Isso pode ser visto em 2 Reis, capítulo 1, versículo 8. Isso pode ser visto em Zacarias, capítulo 3, versículo 4. E também em Mateus, capítulo 3, versículo 4. Autoridade. E ele pega a capa e brada, dizendo, onde está o Deus de Elias? E as águas do Jordão se abrem ao ser a capa tocada, ou a capa tocar as águas, e ele passa. E ao passar, os que estavam à volta, vendo, visualizando aquilo, disseram, o Espírito que estava sobre Elias também está sobre Eliseu. Sabe o que é isso? Confirmação. Exatamente, Deus se responsabiliza. Por mais difícil que uma tarefa possa parecer para alguém, para você, mas o Deus que Ele chamou, Ele é fiel. Ele disse a Josué, como fui com Moisés, assim também serei contigo. E Deus estava provando também a Eliseu, que assim como ele havia sido com Elias, seria com ele. E o ministério de Eliseu foi marcado por muitos milagres, o que será alvo da lição da semana que vem. Mas finalizo mostrando, entre outras coisas, que este episódio da capa de Elias, ao abrir o Jordão, de posse de Eliseu, é uma credencial.
Isso foi visto pelos filhos dos profetas de Jericó, que imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava sobre Eliseu. Era a confirmação, era a autenticação. Deus chama, Deus se responsabiliza. É assim que a Bíblia nos ensina e é assim que continuará sendo até aquele dia em que estaremos com o Senhor em toda a eternidade. Deus lhe chamou, Deus lhe confiou uma responsabilidade, você está sucedendo alguém em uma responsabilidade, seja na igreja, seja na família, seja em uma atividade secular. Se você é crente, servo de Deus, se você crê, Deus continuará lhe ajudando, lhe direcionando, porque Deus é conosco. E Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos irmãos, que bom termos ouvido esta palavra tão maravilhosa. Aprendemos hoje sobre a responsabilidade do grande encargo que Eliseu acaba recebendo da parte de Deus, assumir o lugar da função de Elias. E hoje nós aprendemos o peso da responsabilidade que é receber de Deus uma grande missão. E por falar em missão, inicialmente, nós já comentamos que hoje estamos comemorando o Dia dos Pais, e ser pai é receber de Deus uma grande missão, é receber de Deus um grande sacerdócio de educação, o sacerdócio de intercessão, o sacerdócio de apacentar, de pastorear os pequenos que Deus coloca em suas mãos, que não são nossos, são de Deus, que os filhos são frutos do Senhor. E neste dia, a Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais, juntamente com a Rede Brasil de Comunicação, vem fazer uma homenagem especial a este dia, que não poderíamos deixar de mencionar, esse dia tão importante que é o Dia dos Pais. Neste momento, acompanhe conosco esta homenagem especial preparada com carinho para você, papai, que está celebrando o seu dia neste dia. Oi, Belinha, tudo bem? Oi, Davizinho, finalmente você chegou, hein? Belinha, você sabe que dia é hoje? Hoje é domingo, né? Hoje é dia de ir pra EBD, inclusive já tô aqui com a minha Bíblia e você está atrasado pra gente ir pra igreja. Mas eu acho que você está esquecendo, hoje é um domingo muito especial. Eu? Que tem de especial hoje? Hoje é Dia dos Pais, Belinha! É mesmo, Davizinho? Eu já sabia já, entendeu? É que eu só queria fazer assim um teste com você. Sei, sempre assim. Agora vem cá, me diz uma coisa, o que é que você preparou para o seu pai, hein? Eu ensaiei um hino bem bonito pra cantar com o meu papai, Belinha, na EBD. Saiba que eu também preparei uma coisa super legal, uma apresentação muito bonita na EBD. Afinal de contas, os nossos pais merecem, né, Davizinho? É verdade. Eu amo muito meu papai, sabe? Ele brinca comigo, faz tantas coisas legais comigo, Belinha. É muito bom. Eu também, Davizinho. Eu amo meu pai, sabe por quê? Porque ele ora sempre comigo, ele lê a Bíblia pra mim. Ele é um super pai, sabe? É super legal. Ele sempre me dá presentes legais. Ele sempre quer me ver feliz. Por conta disso, eu oro sempre a Deus, sabe? Para que abençoe muito meu pai. Que legal! Eu também, Belinha. Davizinho do céu, a gente já tá atrasado, Davizinho. A gente tá aqui conversando coisa e esquecendo de ir pra igreja. Vamos logo embora. É verdade. Vamos lá. Deus, o nosso Pai Celestial, escolheu o homem para desempenhar o papel de proteção e amparo do lar e os guiar no caminho da verdade. Este é o Senhor Pai. E nós somos gratos ao nosso Pai Celestial pela existência de nosso Pai terreno. Pai, sabemos quantas vezes você abriu mão de seu próprio conforto para nos prover. Quantas vezes trabalhou duro para nos manter. Quantas vezes se superou para nos proporcionar o melhor. Pai, queremos te homenagear com o coração grato a Deus por tua existência. Receba o nosso abraço, nosso carinho e toda nossa admiração, pois o meu Pai guia-me no caminho da verdade. As Sagradas Escrituras nos ensinam
que a família é uma instituição divina, imprescindível existência, formação e realização integral do ser humano. Aos pais é imposto o dever de sustentar, formar e disciplinar os filhos e instruí-los moral e espiritualmente. E este ensino é aplicado e seguido pelas famílias cristãs, ensinando a seus filhos no caminho em que devem andar, e até quando envelhecerem, não se desviarão dele. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Um pai temente a Deus, que ensina a seus filhos o caminho da verdade, que não se cansa de conduzir seus filhos na presença do Senhor, que sabe apresentá-los diante de Deus em verdade. Louvamos ao nosso Deus pela vida de nossos pais. Louvamos a Deus pela sabedoria que tem dado a nossos pais. Louvamos a Deus pela força, ousadia, coragem e vigor. Agradecemos ao Senhor pela disposição, dedicação, carinho e amor. Pai, és um homem valente, valoroso, cheio de fé e destemor. Queremos agradecer cada palavra, cada abraço, cada conselho. Cada sim, cada não, cada olhar, cada aperto de mão. E neste dia festivo, em gratidão ao Pai Celestial, estamos tomados por tamanha alegria em homenagear ao Pai, o sacerdote do nosso lar, um servo bom e fiel. Salmos 128, verso 1. Parabéns, Pai! Feliz Dia dos Pais! Queridos, espero que vocês tenham gostado bastante desta nossa homenagem especial a Dia dos Pais. Talvez você, meu irmão, minha irmã, esteja aí dizendo, mas o meu papai, ele já foi embora. Mas celebre neste dia o dia do seu pai, o seu Pai Celestial, aquele que não lhe deixa, aquele que não lhe abandona, aquele que está ao seu lado todos os dias, todas as horas. Não podemos também deixar de mencionar, o nosso Pai espiritual, o nosso pastor presidente. Que Deus continue lhe abençoando, pastor, nesse dia, o senhor que tem sido um verdadeiro pai, um pai espiritual para todos nós obreiros e também a igreja aqui do estado de Pernambuco. E queremos deixar um versículo para todos os pais, o nosso pastor e todos os pais, neste dia que está aqui no texto de Números capítulo 6, versículo 24 ao 26, que diz: que o Senhor te abençoe e te guarde,
que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que nesse dia todas estas bênçãos pronunciadas, por Arão, por Deus, são as bênçãos arônicas, possam estar presentes na vida de cada papai nesse dia. Que o Senhor continue vos dando saúde, graça, força, vigor, firmeza e sabedoria para continuardes cumprindo esta grande missão, que é a missão dada por Deus, a missão de ser pai, a missão de ser educador, a missão de ser provedor. Neste momento, nós vamos fazer uma oração toda especial por você, papai, por seu dia. Celebre seu dia, glorifique a Deus por seu dia, pois é um dia todo especial que merece ser celebrado e glorificado a Deus por esse dia tão maravilhoso. Se você puder, neste momento, fechar seus olhos, feche e ore conosco neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por este dia em que celebramos o Dia dos Pais. Queremos te render graças, em primeiro lugar, pelo teu Filho Jesus, que por meio de seu sacrifício nos deu o direito de sermos chamados teu filho e podermos neste momento acessar a tua presença, clamando, Abba, Pai, clamando, Abba, intimidade, Senhor, podendo agora ser chamado filho teu, filho por adoção. Nós queremos pedir uma bênção toda especial em favor do nosso pastor, nosso pai espiritual. Continua dando força ao teu filho, graça, vigor, saúde, firmeza, sabedoria. A todos os pais que neste dia, Senhor, estão celebrando, estão agradecendo a Ti, Senhor, por este momento tão maravilhoso, por esta missão tão nobre, esta missão tão honrosa, Senhor, que é poder estar à frente de uma família. Ó Senhor, ter de Ti, Senhor, este sacerdócio de poder, ó Deus, educar, de poder prover, de poder orientar e ser o exemplo, Senhor, à frente de uma família, à frente de uma casa, de um lar, ó Deus. Continua abençoando todos os pais neste dia. Tu sabes, Senhor, as dificuldades, principalmente nessa sociedade pós-moderna que procura destruir a figura, Senhor, a figura, ó Deus, do pai, a figura paterna na família tradicional, ó Pai. Mas no nome de Jesus, a Tua igreja se levanta neste dia para entronizar, Senhor, a Ti como o único e suficiente Salvador e Deus sobre as nossas vidas, Senhor. Te glorificando, ó Senhor, por este dia tão maravilhoso. E a Tua igreja, como voz profética, vem, ó Pai, glorificar a Ti por teres constituído, Senhor, a família como primeira instituição divina. Continua abençoando a cada pai neste dia, os filhos, que as Tuas mãos de Deus continuem estendidas sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje para todo sempre. Amém.